Ok? Estamos de volta com as atividades aqui do canal. Eu achei oportuno, já que estamos na Semana Santa, conversarmos um pouco sobre essa fantasia, essa mentira a qual as pessoas vivem como se fosse verdade. Ok? Porque Matrix é isso. As pessoas vivem uma mentira que foi imposta e elas, não fazendo uso da sua capacidade mental, a qual todos têm, levam essa vida às vezes até sacrificante, como é o caso da Semana Santa, que é um sacrifício, sem entender de fato o porquê elas fazem isso. Se você chegou até aqui por conta do título Matrix, parabéns. Isso indica que você já é uma pessoa desperta, uma pessoa que já está com a mente voltada para o aprendizado, uma pessoa que questiona, quer saber, quer entender o porquê da existência das coisas, o porquê as coisas são como são. Parabéns mais uma vez, você já está no caminho da iluminação. Esse vídeo também não é para as pessoas religiosas, as quais não se permite questionar, as quais não se permite pensar, refletir, as quais entendem que aquilo qual a sua religião determinou é a verdade absoluta e não há espaço para mais nada. Esse vídeo não é para você, saia fora daqui, procure um tema aí de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua vontade, mas não fique aqui, porque você não vai gostar do que vai ouvir, certo? Muito bem, vamos lá. O princípio de tudo, em todas as questões, é você sempre procurar saber o porquê você faz o que faz. Esse é o princípio da sabedoria. Por que eu faço isso? Dentro desse princípio da Semana Santa, se você começar a se questionar, você vai ver que não tem razão para você praticar as obras da Semana Santa. Primeiro, porque você vai chegar ao entendimento de que você é um repetidor de informações. Isso, você está apenas repetindo o que aprendeu com seus pais. Se você perguntar aos seus pais por que eles fazem isso e por que te ensinaram assim, eles vão responder a mesma coisa. Porque aprenderam com os pais deles. E assim segue o jogo. Logo, você vai descobrir que isso não veio de uma ordem divina. Isso não veio de um princípio bíblico, já que a Semana Santa é uma festa chamada de ordem cristã. Isso, de ordem cristã, certo? Você vai chegar à conclusão, se você for investigar no livro As Escrituras, onde contém as determinações do Altíssimo, do Eterno, você verá que não há nenhuma determinação para que se haja essa observação a qual é feita por a religião. E até mesmo pelas pessoas que não têm religião. Elas apenas não entendem o porquê, apenas estão copiando aquilo que viram seus pais fazerem, não tinha condição nenhuma de questionar o que é verdade e o que é mentira, que aquilo de fato era uma verdade absoluta. Seus pais, por suas vezes, foram ensinados por um sistema. Sim, um sistema religioso, a qual não tem nada a ver com o princípio bíblico. Veja bem, uma religião mandante determinou em certa época, muito depois da ascensão do Cristo aqui na Terra, certo? Que se fizesse esse período, primeiros 40 dias de penitência, que é chamada Quaresma, entendeu? Que antecede a Semana Santa. Dentro desse período até o domingo de Páscoa é determinado que haja uma reflexão voltado para o bem. Observe. Eu acho que você já passou por isso, seus avós, seus pais. Os meus avós mesmo, a gente não poderia fazer nada. Nesse período as pessoas não podem xingar, não podem beber, não podem ir para a festa. Há quem leve ao extremo, até mesmo de não tomar banho, certo? Pessoas não podem desejar o mal, ou menos, pelo menos verbalmente, certo? Verbalmente. Veja bem. Aí você veja a hipocrisia da coisa. Então, só que nesse período, enquanto as pessoas não podem dar um tapa, não podem ofender, não podem xingar, elas ficam ali presas, aguardando que aquele tempo passe,
para assim que chegar na segunda-feira após o domingo de Páscoa, elas descarreguem aquilo tudo que está guardado. Sim, justamente. Até aí é comprovado apenas uma mentira. Porque dentro das pessoas, de fato, existe essa necessidade, essa vontade de praticar aquilo que elas são. O mal, o detrimento, entendeu? A ofensa, a maldade. E nesse período, elas dizem que estão no período santo. Não vale, para o Altíssimo não vale. Mas, trazendo para um contexto social, veja bem o tamanho da hipocrisia. Visto que nesse período é um período onde devemos, ou as pessoas devem, refletir sobre o bem que deve fazer, observe, o bem que deve fazer, o amor ao próximo, o benefício, porque foi esse o ensinamento do Cristo. O Cristo nasceu, o que ele estava falando foi: aprenda a fazer isso, é repartir. Ele repartiu o pão, certo? E em todo o princípio das Escrituras, para você que já leu, você vai ver que o princípio é compartilhar, repartir, não abusar. Observe, não abusar, entendeu? Agora, como acontece na Semana Santa? E veja como é uma data puramente comercial, a qual, no início de tudo, beneficiava a religião, que tinha o poder do comércio, tinha o poder, enfim, político da coisa. Entendeu? Sobre a vida das pessoas. Na semana onde deveria ser exercer a caridade, o amor ao próximo, fraternal, é um período onde as coisas mais ficam caras. Justamente. Aqui na cidade mesmo, um saquinho, não sei se chama aquilo, alguns poucos tantos de quiabo, que é um alimento bem usado na Semana Santa. Nos dias normais está de 3, 4 reais. Na Semana Santa chega um absurdo de 20 reais. Isso mesmo. Observe, o peixe, o qual foi determinado também pela religião e pela força do comércio, que não se deveria comer carne ou comprar carne, joga o preço do peixe lá para as alturas, um absurdo. Não, vai entendendo onde você entra nessa história, certo? O peixe, ao qual onde era vendido, digamos assim, 10 reais o quilo, nesse período está sendo vendido a 30 reais, sim. Vai vendo como tudo funciona, como é a hipocrisia e a mentira, certo? Enfim, aí onde você entra nessa jogada? Onde você entra nessa história? Porque você entra como bobo da corte, aquele que não utilizou a sua mente para entender que nada disso é necessário. Você não precisa participar disso. Isso é uma determinação do sistema, seja ele religioso ou político. Determinou que tem que ser assim, você acredita que tem que ser assim? Não. Observe, determinaram que nesse período você não poderia comer carne. Quem falou isso? Quem disse isso? O sistema, o religioso ou político. E você acredita que é assim que está agradando a Deus, o Altíssimo, o Eterno. Não é verdade. Ele não pediu nada disso de você. Você está fazendo porque se tornou apenas uma marionete na mão do sistema. Não estou querendo te ofender. Estou querendo despertar a sua consciência, a sua mente para aquilo que de fato é. Certo? Em momento algum, o Altíssimo, o Eterno, a Escritura, pediu que você se afastasse da carne por um período para comer apenas peixe, o qual se torna absurdamente caro. Não, ele não fez isso. Isso é coisa do homem mesmo. O homem determinou e falou para você que tem que ser assim e você está acreditando que tem que ser assim. E se você não fizer, você não vai estar agradando a Deus. Não é verdade. Isso é mentira. Você deve sempre questionar o porquê das coisas e investigar a causa delas e você vai ser liberto de toda essa
opressão da Matrix. Por que opressão? Porque muitas vezes essas coisas que são determinadas é um peso para nós. Sim, toda regra é um peso para nós. Isso. E nós vivemos isso porque achamos que temos que fazer. Porque se não fizermos, seremos punidos, castigados por eterno. Não, não é assim. Saia disso. Você pode comprar sua carne, você pode comprar o que você quiser, você pode comer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que não tem nada a ver, entendeu? Seja você mesmo, continue nesse caminho de princípio, de entender as coisas e você será liberto. Você já ouviu falar? Conhecereis a verdade te libertará? É isso. É conhecer o princípio das coisas é que te levará a esse entendimento, certo? Te falaram que na sexta-feira não pode comer carne nem aquilo outro. Eu logo me questionei isso. Eu lembro muito bem quando eu tinha ainda talvez 13 anos ou 14 anos, certo? A minha mente já tinha um princípio de iluminação e eu questionei, isso está errado? Eu fui avaliar o preço das coisas naquela semana comparado ao restante do ano e falei, eu acho que Deus não quer isso pra gente. Eu acho que Deus não quer que eu me sacrifique. Eu pensei assim, eu acho que Deus não quer isso para as famílias. E comecei então a botar a mente para pensar e a investigar. E foi aí que eu descobri. Eu disse, nessa sexta-feira eu vou comer carne, vou comer ovo. E eu sei que Deus não vai me castigar. E dentro desse princípio eu segui. E desde então eu não mais fui escravo do sistema, não mais fui escravo dessas datas comerciais. Volto a dizer, toda data comercial, toda data comemorativa é uma data comercial, é uma data forjada pelo sistema, certo? E a principal delas talvez seja a Semana Santa. Só foi um bate-papo de leve mesmo para você entender que você apenas está repetindo, copiando aquilo que você viu seus pais, seus avós fazerem. Só isso. Não há determinação nenhuma, certo? De uma divindade, do Cristo, se falando dele porque é uma festa cristã, determinando que você faça isso ou faça aquilo. Não. Apenas o que eu entendo sobre ele é que ele pede é que você creia nele. Isso, creia nele. Creia nele e nada mais. Todo sacrifício já foi feito ali na cruz por ele. O que passar disso é você buscando o seu próprio mérito, certo? Diante da sociedade, diante da religião, diante da Matrix e vivendo de fato aquilo que a Matrix determina para você. Saia dela. Saia dela, saia da Matrix. Deixe seu comentário aqui se você já tinha saído desse princípio religioso da Matrix acerca da Semana Santa, se você já tinha entendido isso, assim como eu entendi aos 13 anos de idade. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.